Fala pessoal que acompanha o futebol goiano, um abraço para vocês, especialmente para você Esmeraldino, nesse vídeo aqui, para abordar este jogo de domingo, deste domingo, entre Santos e Goiás, lá na Vila Belmiro, jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, válido pela 13ª rodada, torcedor alviverde, ainda meio desconfiado porque o time não venceu depois da paralisação para a Copa América. Foram 3 jogos, uma derrota para o Flamengo e 2 empates por 0-0 contra Avaí e Atlético Mineiro. Ou seja, o ataque do Goiás não vem funcionando, em 3 jogos apenas um gol marcado. E tem do outro lado o líder do Campeonato Brasileiro vivendo um grande momento, o Santos, que vem de 6 vitórias consecutivas. Vamos primeiro, antes da gente entrar no jogo deste domingo, mostrar um pouquinho da história deste jogo. O Santos sempre foi um time que o Goiás conseguiu ter boas partidas, bons desempenhos. O Goiás tem grandes vitórias sobre a equipe paulista, inclusive até metade da década passada, início da década passada, o Goiás tinha vantagem no retrospecto contra o Santos. Depois é que acabou com algumas atuações fracas no Campeonato Brasileiro, permitindo que a equipe de Vila Belmiro revertesse estes números. Ainda assim, são equilibrados. 51 partidas, 18 vitórias do Santos, 16 vitórias do Goiás, 86 gols do Santos, 75 gols do Goiás e 17 empates. Lá em São Paulo, e aí eu conto aqui os jogos no estado de São Paulo, porque além lá da Vila Belmiro, eles já jogaram lá em São José do Rio Preto, já jogaram também na capital paulista. O Santos venceu os 4 últimos jogos que fez contra o Goiás em São Paulo, em 2010, 2013, 2014 e 2015. E quase todos eles assim com uma certa tranquilidade, neste período. A última vitória do Goiás lá foi uma vitória emblemática em 2008, estreia do técnico Hélio dos Anjos. O Goiás ganhou lá na Vila Belmiro por 4-0. Lá no estado de São Paulo foram 23 partidas, 11 vitórias do Santos, 4 vitórias do Goiás e 8 empates. Então, estes foram os números aí dos jogos lá em São Paulo. O primeiro jogo entre os dois times aconteceu em 1968, a sua data aqui bem precisa, foi um amistoso aqui no Estádio Olímpico, no dia 19 de março de 68, Santos de Pelé. Goiás e Santos empataram por 3-3. E o último jogo, no dia 18 de dezembro de 2015, vitória do Santos por 3-1, lá no estádio da Vila Belmiro. Uma vitória muito marcante que o Goiás teve sobre o Santos foi em 1999, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Aqui no Serra Dourada havia acontecido uma vitória do Santos por 2-1. O Goiás precisava vencer lá por 2 gols de diferença, ou por um gol de diferença desde que marcasse pelo menos 3 gols. E foi isso que aconteceu. O Goiás conseguiu uma vitória por 4-3, esteve perdendo 3 vezes, conseguiu empatar, e aí no final virou o jogo e conseguiu uma classificação mais do que comemorada pelo torcedor alviverde. Relembrar o time daquele dia aqui, o técnico Hélio dos Anjos, ele colocou o Goiás em campo com o Marcos, um trio de zagueiros, Júlio César, que saiu para a entrada do japonês Maezono, que teve uma participação especial no 4º gol do Goiás, Silvio Criciúma e Álvaro. Borges Neto, que era o lateral direito, saiu para a entrada do Juninho, Josué Marabá, Fernandão, que deu lugar a Alex Dias, e Marquinhos. Lá no ataque, o Aloysio Chulapa e o Araújo. Estes dois, a dupla de ataque, Aloysio Chulapa e Araújo, cada um marcou 2 gols, foram responsáveis pelos gols da vitória alviverde. Para o Santos, Rodrigão 2 e Marcos Assunção descontaram. O goleiro do Santos era o lendário Zete, que foi campeão do mundo pela equipe do São Paulo. Então aí uma boa recordação para o torcedor alviverde destes jogos contra o Santos. Agora vamos falar deste jogo de logo mais. E aí é que a gente precisa imaginar o que é que o Goiás precisa fazer
para fazer com que esse jogo seja histórico também, né? Uma vitória sobre o líder do Campeonato Brasileiro fora de casa seria um resultado aí que o torcedor esmeraldino guardaria no coração por muito tempo. Falar que o Santos é favorito, eu acho que é algo muito comum. Um time que apresenta um futebol muito sólido neste momento, 6 vitórias consecutivas, elas já demonstram a força que a equipe do Jorge Sampaoli tem neste momento. O Santos veio no início sendo como vamos chamar, ele tinha uma ideia de jogo e era um time que era uma expectativa. E agora o Santos passou a ser uma realidade. Pelo menos nesses jogos recentes, a equipe santista conseguiu se tornar a realidade do que o treinador queria e hoje joga um futebol muito interessante de se ver. Quase todos os jogos do Santos são jogos interessantes por dois aspectos. Primeiro, que o Santos força muito o adversário, é um time que ataca o tempo todo, mas também tem o outro lado. É um time que também dá espaços para que seu adversário jogue. É um time que é contra-atacado quase o tempo todo também. Então isso torna os jogos do Santos jogos bastante atraentes para se acompanhar, né? Em tempos de futebol de poucas emoções, nos jogos do Santos normalmente estas emoções não faltam. E amanhã, quem sabe, tenhamos mais um jogo, né? Não sei se você está vendo esse vídeo no sábado ou no domingo, mas nesse jogo de domingo vamos ver se o Santos e Goiás farão um bom jogo lá no estádio da Vila Belmiro. O torcedor do Wesley está muito com aquele jogo do Flamengo na cabeça, né? Até porque tem circunstâncias parecidas. O Wesley está jogando fora de casa contra um time que vem muito bem e um time também muito ofensivo, assim como era a equipe do Flamengo. E para mim hoje o Santos até é um time mais competitivo, mais organizado do que o time do Flamengo, mesmo sem ter todos aqueles grandes nomes que o Flamengo tem. Só que o Santos, ele funciona bem por um maior tempo do que o Flamengo. O Flamengo funciona bem alguns minutos, tem partida que não vai tão bem, tem jogo que consegue fazer ali 10, 15 minutos muito bons, depois não consegue mais. Já o Santos consegue manter, pelo menos tem mantido nestes últimos jogos, uma regularidade de bom índice de atuação. Primeiro, marcar o Santos é obviamente necessário. Elas precisa marcar muito forte, ter uma organização tática, uma concentração muito grande, especialmente ali nessas jogadas próximas da grande área, mas não só isso. Porque este é o beabá. Todo mundo que joga contra o Santos faz isso, todo mundo que joga contra o Flamengo faz isso, é natural. A questão, e eu acho que isso faz muita diferença neste tipo de jogo, e quase sempre os treinadores não se atentam para isso, como é que você surpreende uma equipe, e este é o objetivo do Goiás lá na Vila Belmiro, é surpreender o Santos, né? Como é que você surpreende uma equipe cujo objetivo dela o tempo todo é atacar? Ela quer atacar, 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 atacar. É você estando com a bola, é você jogando também. Porque se você não joga, essa equipe vai fazer simplesmente o que ela quer, que é atacar o tempo todo. Foi o que o Flamengo fez contra o Goiás no Maracanã. Aquele era o objetivo do Flamengo. E o Goiás não dificultou este objetivo do Flamengo. O Flamengo atacou, 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 e em pouquíssimos momentos o Goiás tirou o Flamengo dessa zona de conforto, que era o jogo que ele queria. Então, o Goiás tira essa lição para esse jogo contra o Santos. O Santos vai querer isso também. Então, resta ao Goiás ter posse de bola, segurar a bola no ataque, ter coragem para sair jogando, porque o time do Santos é um time muito técnico com a bola, mas não é um time de uma forte marcação, não é um time de uma retranca que joga muito pesado lá atrás, não. É um time que aposta o tempo inteiro na sua capacidade de criar jogadas e de vencer o adversário. Então, ao Goiás resta, porque quando o Goiás não tiver a bola, ele vai ter que marcar o Santos, isso é natural. A questão é que quando tiver a bola, é não ficar entregando a bola. Dá um balão lá no zagueiro do Santos, aí ataca de novo. Dá outro balão, ataca de novo. E isso vai levar o time àquela situação de levar pressão o tempo todo. E em algum momento
sofrer o gol. Então, para isso eu acho que o Goiás precisa conseguir cadenciar o jogo. Toca a bola, abre uma jogada na esquerda, volta, segura, trabalha essa bola. Tenha um pouco mais de ousadia para jogar, mesmo fora de casa e diante de um adversário bom. Porque senão você fica só sofrendo, e com um time que tem tantas qualidades técnicas ofensivas como tem a equipe do Santos, se você fica só sofrendo e só ele com a bola, em algum momento fatalmente você vai sofrer o gol e aí você vai perder o jogo. Agora se você consegue jogar com a bola, incomodar, dar uma esticada, dar outra, mostra para o time que a qualquer momento ele pode ser surpreendido, a própria equipe vai se retraindo um pouco mais. O futebol é um jogo de imposição. Quem gostava muito de dizer isso era o ex-treinador do Atlético, Cláudio Tencati. E eu concordo com ele. No futebol você se impõe. Você se impõe pela técnica, você se impõe pela organização, você se impõe pelo seu poderio ofensivo, você se impõe pela sua capacidade de contra-atacar. Tudo isso te ajuda a se impor diante da equipe adversária. Você se impõe na vontade, você se impõe na dedicação. Então tudo isso o Goiás precisa ter para este jogo de amanhã contra a equipe do Santos. Observar aqui a escalação, o Goiás não tem o Daniel Guedes, entra o Kevin, para mim o Goiás perde nessa troca, o Daniel Guedes vem crescendo durante a Série B, não é um jogador espetacular, mas é um jogador que tem ajudado o Goiás contra o Atlético Mineiro, fez uma boa partida, especialmente no segundo tempo. E aí, o Marlone foi mantido na equipe, no lugar do Giovanni Augusto, e essa manutenção do Marlone é assim, é por vamos dizer assim, um desencargo de consciência do técnico Claudinei Oliveira, que o Marlone não entrou no time porque vinha jogando bem, entrou muito mais por deméritos do Giovanni Augusto. Contra o Atlético Mineiro não fez uma partida boa, tanto é que foi substituído, e o Giovanni Augusto, que entrou no lugar dele, foi melhor, inclusive, conseguiu criar 2 jogadas, mas até o Claudinei deixou claro, eu dei uma sequência ao Giovanni Augusto, agora, pelo visto, vai dar uma sequência ao Marlone, mas absolutamente o Marlone não faz por merecer. Um jogador que neste Campeonato Brasileiro, com exceção daquele primeiro tempo contra o Ceará, está devendo praticamente em todas as partidas em que ele participou. E o Kevin, um lateral direito que chegou até dando boas expectativas, fez alguns bons jogos no Campeonato Goiano, mas depois acabou sumindo, sucumbindo. Aí teve partidas muito fracas, especialmente no início do Campeonato Brasileiro, e logo acabou perdendo a posição para o Daniel Guedes, ainda mais que o Daniel Guedes havia trabalhado com o técnico Claudinei Oliveira. Goiás, uma dupla que pode ajudar muito o Goiás neste jogo contra o Santos é a dupla Léo Senna-Michael, São 2 jogadores que se entendem bem. O Goiás no Campeonato Goiano usou muito dessa jogada, dos passes longos do Léo Senna para o Michael. Inclusive o Léo Senna tem 4 assistências para o Michael no Campeonato Goiano. E esse pode ser uma válvula aí do Goiás para esse jogo contra a equipe do Santos. Agora vamos olhar do outro lado, o Santos, sem o Rodrigo, que foi lá para o Real Madrid, mas o Santos deve vir jogando num 3-5-2. E aí é um 3-5-2 perigoso para o Goiás, especialmente, que o 3-5-2 eu só vejo ele funcionando bem quando você tem ótimos laterais. O Santos pode não ter 2 ótimos laterais, mas ele tem o Vitor Ferraz, que quebra um galho ali pelo lado direito. Ele tem a opção talvez de começar ali com o Jean Mota também, jogador inclusive eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista, jogando no meio. Só que como o Santos joga com 3 zagueiros, ele dá oportunidade a esses 2 laterais jogar como praticamente 2 meias pelos lados. E aí é que existe essa possibilidade do Jean Mota jogar como praticamente um meia pelo lado. E aí no meio você tem o Diego Pituca, os 3 zagueiros do Santos são o Aguilar, o Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique. E você tem no meio campo o Carlos Sanches, que é um jogador muito interessante. Desculpe. Chega muito de fora da área, bate muito bem no gol. Então, esse é um jogador perigosíssimo. Carlos Sanches, em que pese outros jogadores no Santos são mais badalados do que ele.
mas eu vejo o jogador numa regularidade muito grande. Eu falava dos laterais, então você tem esse lado direito, que pode ser o Vitor Ferraz ou o Jean Mota, e principalmente pelo lado esquerdo o Jorge, né, que é um lateral, ex-Flamengo, um jogador de muita qualidade técnica, um jogador que com a bola, ele é um jogador diferenciado. E pelos lados, lá na frente, a dupla de estrangeiros ali, né, o Derlis Gonzalez e o Soteldo. Pode entrar o Uribe também, recém-chegado do Flamengo. E mais centralizado. Aí se o Uribe entrar, o Eduardo Sacha joga mais pelo lado, né, e o Uribe mais centralizado. Mas a expectativa é que seja Derlis Gonzalez e o Soteldo do Eduardo Sacha. Lembrando que o Jorge Sampaoli ainda não divulgou essa equipe. Então você vê muita qualidade do meio para frente. Você tem dois laterais chegando, você tem o Carlos Sanches, você tem mais dois jogadores de lado, Derlis Gonzalez e o Soteldo, e ainda o Eduardo Sacha. Então isso faz com que o Santos jogue ali com 6, 7 jogadores muito próximos da área ou dentro da área adversária, e isso também deve acontecer diante do Goiás neste jogo da Vila Belmiro. Para o Goiás vencer, para mim, ter uma eficiência na marcação muito grande, mas principalmente ter coragem de jogar. Sem coragem de jogar, sem coragem para colocar a bola no chão, sem coragem para atacar o Santos, para procurar o gol, procurar criar o gol, não esperar que o gol seja um fruto do acontecimento, vou receber uma falta ali, vou levantar na área, vou dar sempre a ligação direta, tentar pegar um rebote do zagueiro, assim as possibilidades de se ganhar é pequena. Você precisa ter coragem de jogar, de armar jogadas, de criar jogadas, porque o Santos, como eu disse, ataca muito, mas ele te dá espaço para jogar. Então você precisa jogar nesse espaço quando você tem a posse de bola. Então, para mim, se existe uma possibilidade do Goiás vencer em Vila Belmiro, ela passa necessariamente por esta ousadia. Já o Santos, o favoritismo é natural de uma equipe que vem muito bem nessa fase do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Um abraço para vocês. Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes neste domingo, a partir das 9 horas. E aí depois, mais tarde, eu faço aqui um vídeo falando das minhas impressões deste jogo Santos e Goiás de número 52. Um abraço a todos vocês e até a próxima.